foi um jogo assim sensacional. Até hoje em Minas existe que é o maior jogo da história do estádio Mineirão. Olha, que foi um jogo talvez assim irrepetível ou ao menos de difícil repetição naqueles termos. Isso foi. Não teve quem jogou mal. 30 anos aquele jogo ainda é comentado. Foi um jogaço. Cada um que pegava aquela bola chegava no ataque e perdia uma chance. Clique RBS apresenta Jogos inesquecíveis da dupla Grenal na Libertadores. 7 de março de 1976, Cruzeiro 5, Inter 4. Inter e Cruzeiro voltavam a se enfrentar apenas 84 dias depois de decidirem o título do Brasileirão. Dessa vez, a partida marcava a estreia das equipes na Taça Libertadores da América. Apoiado na conquista nacional, o Inter queria mostrar ser mesmo o melhor do Brasil. Mas o Cruzeiro estava mordido e só pensava em revanche. Naquele 7 de março, mais de 60 mil pessoas lotaram o Mineirão. Viram um jogo de 9 gols e aplaudiram os dois times ao final. Surgiu o maior clássico da década de 70. No Vicente era uma revolta por ter perdido o jogo, mas não pela apresentação, né? Aquele jogo foi 5-4 para o Cruzeiro. Mas se fosse 15-14, também seria justo, seria correto. Porque foi um jogo entre duas equipes de muita qualidade coletiva e individual. Eram equipes que naquele ano se enfrentaram várias vezes e se respeitavam, né? Eram times fortes, eram times muito bons, e um score dessa ordem pode sair. Ele seria inusitado e sem sentido se não se reproduzisse sob outra forma, no 2-0 ou 2-1, não lembro bem, aqui em Porto Alegre, no Beira-Rio, no jogo da volta. E aí então ficou legitimado aquela extravagância do Mineiro. A gente começou melhor o jogo. Nós começamos, eu digo, Internacional, aquele time, começou o jogo melhor. Nós pegamos a bola, quando eles fizeram o primeiro gol deles, né, que foi cedo, foi a primeira vez que eles passaram do meio do campo. Nós estávamos pressionando, já saímos pressionando, que era uma característica daquele time. Sair marcando lá em cima, agressivamente, pressionando, né? E na primeira escapada fizeram nós pressionamos, eles fizeram 2. Nós pressionamos, eles fizeram 3. Eu acho que aquilo ali mexeu com os nossos dribles. Acho que foi aquilo ali. Se de repente tivesse 1-0 do Cruzeiro e indo assim se caminhando, quando nós vimos que estava 3-0, porque nos acordamos, né, não é possível, que nós estamos perdendo 3-0 pela equipe que nós tínhamos. Aí nós dentro do campo mesmo, vem cá, o que está acontecendo conosco aí? Vamos acabar com essa palhaçada aí, nós temos um time para virar isso aí. E vamos virar. Aos 13 minutos, o Cruzeiro já vencia por 3-0, 3 gols de Palhinha. A reação colorada começou com Lula e depois, já aos 40 minutos, passou por Valdomiro. Fizemos 3-1, 3-2 e daquele momento o jogo virou assim, ó, um espetáculo, né? Como nos primeiros minutos da partida, o Inter começou a segunda etapa pressionando. Dessa vez teve mais sorte. Contou com a ajuda do meia Zé Carlos, que marcou contra e chegou ao empate pela primeira vez. Joãozinho ainda colocou o Cruzeiro em vantagem de novo, mas Ramon igualou o marcador. E o jogo estava 4-4. Estava 4-4, finalzinho, 40 e poucos minutos. Joãozinho pegou uma bola lá no meio e veio cortando todo mundo, como assim diz, né? E a drible, e o Valdir virava para cá, ele virava para lá, e dava um drible para o direito e um para a esquerda. Daqui um pouco o Valdir pegou e deu uma pancada nele. Só que não viu que já estava dentro da área. E o juiz marcou o pênalti que o Cruzeiro fez do 5-4. E o Valdir procurou a bola, só que o Joãozinho, se não me engano, né? Ele é muito rápido, ele com a bola nos pés, realmente ele tinha uma agilidade muito grande. E ele sentiu que o Valdir ia chegar nele, né, na bola. Mas ele tirou a bola e fez com que o Valdir pegasse nele. Acaba o jogo, eu estava sentado no vestiário e o Valdir, a gente era da mesma posição, mas muito amigos. E ele entrou e eu falei, pô, tudo bem, isso é jogo, faz parte, né? E ele chateado por ter feito aquele pênalti. E o Minelli entrou e disse assim, aonde é que tu tava com a cabeça para me dar uma pancada daquela no rapaz dentro da área? Aí o Valdir olhou para ele e disse, olha chefe,
Vou lhe ser bem sincero. Eu estava tão tonto que eu não sabia onde é que eu estava. O Joãozinho era um ponta esquerda que trabalhava com o pé direito. Trabalhava muitíssimo bem com o pé direito. Então, ele tanto fazia a jogada propriamente de um homem de esquerda, ou seja, por fora e para o fundo, como ele fazia o corte para dentro e na direção da grande área, que é o pé direito. Ele era um ambidestro. E isso, necessariamente, o tornou um jogador assim imprevisível para o seu marcador. O Joãozinho, que era o ponteiro esquerdo, estava impossível naquele dia. E na primeira chance que deu, eu dei uma chegadinha junto, dei uma apertadinha nele e ele não parou. E aí eu vim e dei uma bordoada muito forte dele, dei uma pancada, joguei ele lá fora, né? E o árbitro veio e me advertiu com um cartão amarelo e me disse: a próxima que tu tocar nele, eu te boto na rua, eu te expulso. E nessa tarde, infortúnio do Internacional, ele foi talvez o principal jogador. Não só pela autoria dos gols, mas sobretudo pelo modo como acabou fazendo o Internacional praticar tantos erros num jogo só. Eu lembro que no intervalo, nosso técnico Rubens Francisco Minelli, né, aquela figura maravilhosa, olhou para mim e disse assim: tá, e aí, tu vai parar ele ou não? Aí o pessoal, se eu matar, ele tá impossível. Talvez tenha sido, de todas as participações do Figueiroa no time do Internacional, o grande Elias Figueiroa, o notável Elias Figueiroa, um dos maiores jogadores da América de todos os tempos, pois foi a pior partida dele. Ele teve equívocos, ele teve indecisões, ele teve falsificações de jogadas, ele se despreparou em vários momentos e até depois, lembro bem, pediu desculpas. O fato que me lembro, recordo sempre, o Figueiroa, que não tinha se saído muito bem, né, nesse jogo, né, não era o hábito dele, né, de repente ele esperou toda a delegação entrar no avião e depois ele pediu uma parte, em pé, estava todos nós sentados, ele pediu uma parte, né, e ele estava chamando aquela derrota para ele. Ele assumia o resultado negativo. Ele não tinha ido tão bem como era acostumado a ir. E que ele realmente não nos ajudou. Então aquilo ali, ele falou aquilo, mas todos nós, né, componentes do grupo, reagimos na hora. Mas foi momentâneo aquilo. Não que é isso, tio. Perdemos todos nós. Não é tu, não fui eu, não foi ele. Todos nós jogamos. O que jogou, perdeu o jogo. Não temos nada que preferenciar um ao outro como culpado. Na medida em que ele fez isso, numa autoconsideração a respeito de como teria saído, a gente ainda lembra, assim, com muito respeito, não é? De que tenha sido isso uma das razões que levaram o Internacional a perder extravagantemente por 5-4. Mas convenhamos que eu acho que o elogio do Cruzeiro vem antes de tudo isso. 84 dias antes, Figueiroa havia marcado o gol que deu ao Inter o título do Brasileirão em cima do Cruzeiro. Por isso e por outros tantos grandes jogos do chileno, a própria história tratou de minimizar a atuação naquele dia em que Dom Elias não conseguiu ser perfeito. Claro que eu me disse, pô, mas o Figueiroa, que tinha grandes atuações, hoje não teve, mas não teve por... Ele não teve, eu acho que ele teve a mesma atuação que o time sempre teve, ele e todos os outros, Marinho, Caçapava, todo mundo, né? Carpegiani, Falcão, era um timaço, e todo mundo jogou bem. O problema é que o outro lado era bom também. Né? E o outro lado foi que teve momentos de lucidez, né, em que tiveram uma superação, né? Porque no confronto individual, no instante que pega uma bola, um atacante e um zagueiro, né, dependendo de como estão se postando os dois, a vantagem é do atacante sempre, porque ele está de frente, ele vem em velocidade, o zagueiro está parado, andando para trás. Eu, honestamente, não vi naquela situação de jogo qualquer situação que possa criticar alguém. Ou Figueiroa, ou Marinho, né? Ou Manga, porque daqui a um pouquinho era o Manga, e o Manga tomou 5 gols, e aí? O detalhe é que levou o Cruzeiro a desvencer. Foi uma penalidade no fim do jogo, né? Mas o jogo estava assim, a qualquer momento podia sair gol. E se tivesse mais 5, 6 minutos, com certeza iria ser mais gols. E a gente sabia, e o Cruzeiro também eu sabia, que nós éramos as duas melhores equipes.
O Inter, primeiro time gaúcho a disputar uma Libertadores, perdeu o jogo de volta por 2-0. Acabou em segundo lugar no Grupo 3 e não passou a segunda fase da competição. O Cruzeiro, primeiro colocado, chegou à final e conquistou o título em cima do River Plate da Argentina. Em dezembro, o Inter de Figueroa levaria o bicampeonato brasileiro com uma vitória sobre o Corinthians. Mas naquele ano, o jogo que marcou o Brasil foi mesmo aquele do dia 7 de março. Só vendo para crer. E quem assistiu aquele jogo assistiu, como dizem. Quem não assistiu não vai ver mais.